O que eu vou fazer aqui é uma análise em que pese o título desse vídeo, o título ele tem um aspecto, né, porque eu poderia colocar dois títulos, né, em defesa do Centrão ou então uma explicação do Centrão. Se eu coloco uma explicação do Centrão, as pessoas não vão assistir. Não significa como é que eles chamam, clickbait. Não é exatamente isso, né? É que as pessoas confundem explicação com defesa. Eu vou explicar o que é o Centrão, vou explicar por que ele existe, né? E ao compreender o Centrão eu vou dizer, olha, não adianta você bater e ir de frente contra, né? Não adianta você fazer nada disso, porque ele vai continuar existindo. Então as pessoas confundem isso com defesa. Já que elas confundem, eu coloquei o título defesa, né? Mas não se trata aqui de defesa, se trata aqui de uma análise do que é o Centrão, né? O que é o Centrão? O Centrão são deputados eleitos no Brasil, né, eleitos diretamente pelo voto, né, que eles vão lá e são prestadores de serviço. O que acontece em países que têm um sistema eleitoral distrital? Sistema eleitoral distrital, Estados Unidos, né, as pessoas meio que acham, idealizam, não sabem o que acontece, né, nos Estados Unidos eles têm lá aquele pork barrel politics, né, que é a política clientelista. Né? Todo país que tem distritos eleitorais, o distrito, em geral, não é a regra, mas em geral a pessoa reside no distrito. Né? Tem gente que dá um jeito e não mora, etc. Ou tem lá um endereço, né, para constar, né? Mas aqueles que disputam a eleição no distrito, 2 ou 3 candidatos, eles residem no distrito, eles são prestadores de serviço do distrito. Eles são despachantes, né? Despachante, os representantes são despachante, entre aspas, um despachante de luxo. As pessoas elegem aquele deputado federal ali para que eles levem serviços e tragam recursos para o distrito, né? E aí você tem distritos democratas e distritos republicanos, Estados Unidos, conservadores e trabalhistas, Reino Unido, que tem a ver muito com o perfil do distrito. Distrito Londres, né, tem distritos pobres, com muitos imigrantes, gente que veio da Índia, da África, mora ali naqueles distritos mais pobres. Os representantes são alguém que vem desse grupo social, gente que mora no distrito, você vê lá, né, quando teve aquele Blackberry Riots, né, as revoltas que foram organizadas por Blackberry, você colocar na internet vai achar os Blackberry Riots, né? E aí tinha lá um representante de um distrito em Londres, né, onde se concentraram essas revoltas, negro ele, está lá, é deputado até hoje, na Casa dos Comuns, né? Então eles elegem porque eles têm este perfil. Já o Chelsea, né, um distrito super hiper conservador, pessoas de renda mais alta, e o representante é um branco do Partido Conservador. E existem os distritos certos, tanto da esquerda quanto da direita, quanto de conservadores quanto de trabalhistas, democratas e republicanos. Mas em qualquer caso, o representante tem que levar serviço para o distrito. O representante do Centrão faz isso. Ele é um despachante, ele é um prestador de serviço do distrito. Os representantes de esquerda do PT também fazem isso. Né? Você vai numa reunião, né? Eu sou um pesquisador da política, eu me envolvo com todos os lados, eu estou observando todos os lados, como as coisas funcionam. Né? Os políticos vão a público, concentram gente, falam para um determinado eleitorado. Então vai lá, você vê uma assembleia, né, dos grupos que apoiam um deputado de esquerda. Né? Eu já vi isso. Né? Então, grupos espalhados na cidade de São Paulo que se reúnem num ginásio, vão ouvir o deputado falar, esses grupos vão lá para frente, né, para o púlpito, falam alguma coisa, dizem o que o deputado está fazendo, o que vai fazer, né, e aí você tem grupos, né, em geral pessoas, os militantes, os excluídos, negros, gente da periferia, gente que mora em condições habitacionais ruins. Aí você vai ver um candidato mais de direita, né, e ele vai falar congregado, né, quem junta para falar, né, você vai já num bairro que não é tão pobre, né, não é nem no centro da cidade, ele vai a um bairro super, hiper, médio, de médio para cima, e aí tem
uma área grande que ali estão cadeiras e enche de gente, né, e não necessariamente são movimentos sociais, né, mas ele está lá em público falando. Então eles têm as bases deles, que eles têm que fazer coisas para essas bases. Então o deputado de Centrão, ele basicamente, ele luta muito para conseguir recursos do orçamento, levar os recursos do orçamento e prestar serviços para a população, né? E sem, entre aspas, ao se comunicar com a população, sem ideologia de direita ou de esquerda. As pessoas dizem, mas são ladrões, né? A população, vamos supor, tá? Eu não vou entrar aqui de novo, eu não vou entrar aqui se são, não são, etc. Você pensa o que você quiser. Se você quiser pensar, são ladrões, pense. Né? Vamos supor que a população saiba disso, é meio um senso comum na população, todo político é ladrão. Né? E isso impede a população de votar nesses representantes? Não. Né? E aí eu lanço mão do que eu estudo da sociedade brasileira. A sociedade brasileira é uma sociedade cujo padrão moral é diferente, eu não estou dizendo que é melhor, pior ou igual, é diferente dos padrões morais de outros lugares do mundo. Tá? Nós temos, né, eu já chamei a atenção isso em outros vídeos, né, nós temos a noção do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro nos beneficia, o jeitinho brasileiro é uma zona cinzenta. A nossa moralidade, uma coisa importante da nossa moralidade, culturalmente falando, é que nós temos uma moralidade contextual. O que eu chamo de moralidade contextual? Mais do que outros lugares, tá? Não é que em todo lugar tem algum grau de contextualidade, né? Mas a gente considera o seguinte, o certo e errado depende da situação. Né? O certo e errado depende das circunstâncias. Né? Existem lugares em que não é assim. O certo é o certo, o errado é o errado. Tá? No caso brasileiro, então, como nós somos educados assim, os representantes saem deste povo, né? Nós pensamos assim, e os representantes somos nós, quem nos representa era alguém que em algum momento era eu, era você, e aí foi eleito, né? Ele leva esse pensamento para a representação. E aí, obviamente, abre-se uma porta para a corrupção. Agora, você conhece, eu não vou aqui, né? Eu posso falar de uma maneira, né, o meu linguajar, né, generalizar, né? Mas em que sentido eu generalizo? Para mostrar simplesmente que é um fenômeno muito, muito comum no Brasil. Roubar é um fenômeno muito comum no Brasil. Né? Eu não estou falando o roubo violento, né? Casos, né, pessoas que trabalham para mim, né, matando horas de trabalho, querendo receber o mesmo salário, e você pega em função de registro de entrada e saída, de hora, né? Isso é um roubo. Né? A pessoa não cumpre o dever, não existe a noção de dever. Né? Sem contar os inúmeros, quer dizer, a incidência de roubos no Brasil, e aí vamos pensar o seguinte, o roubo é o quê? É você não cumprir a lei. Né? Não cumprir a lei no Brasil é algo normal. As pessoas não cumprem a lei de forma recorrente. Tá? Não cumprem a lei no trânsito de forma recorrente. Daí a quantidade de acidentes de trânsito, de morbidade, né? Mortos e feridos. Né? Não cumprem inúmeras leis. Né? Existe uma mentalidade no Brasil que aquele que cumpre todas as leis é um otário. Né? Nós temos essa visão. Né? Então nós elegemos nossos representantes e nós somos indulgentes em relação a eles, porque eles não cumprem a lei ao roubarem, digamos assim, né? Porque nós fazemos o mesmo, eles não representam. Né? Quando eu estou me incluindo, eu estou dizendo, é um fenômeno generalizado no Brasil. Eu sei que muita gente que vai assistir esse vídeo vai dizer, eu não sou assim, Alberto, eu cumpro todas as leis. Olha, né? Olhe bem se realmente é isso. E olhe bem se você reprova ao ponto de não querer um convívio social, reprova uma pessoa que você sabe que não cumpria a lei ao ponto de não querer um convívio social. Né? Nós não somos assim. Né? Culturalmente nós não somos assim. Né? Então nossos representantes nesse aspecto, eles efetivamente nos representam. Eles efetivamente nos representam.
né, você tem uma ideia, no Brasil existe CPI com cassação de deputados, um deputado que fez uma coisa errada. Na Inglaterra, anos atrás, sei lá, não sei se foi em 2000, acho que foi ali em torno de 2000, um pouquinho antes, teve um deputado que foi suspeito, ficou suspeito, um jornalista fez isso com ele, se passou por jornalista e pagou 1000 libras, né, dinheiro lá da virada do século, para que ele fizesse discursos no parlamento defendendo um determinado interesse, um determinado segmento, uma determinada empresa. Pois bem, ele foi pego. Houve CPI, né, para investigá-lo? Não, ele teve que renunciar. O clima geral é tão contrário àquilo que ele não tem condições de ficar, ele vai lá e renuncia. No Brasil isso não existe. No Brasil isso não existe. Por quê? Porque é uma sociedade maleável do ponto de vista moral. E o Centrão é maleável do ponto de vista moral. Eu diria que não só o Centrão, todos são maleáveis do ponto de vista moral. Então as pessoas não entendem essa coisa de representação. Elas olham o Centrão e acham que o Centrão não tem nada a ver conosco. Tem sim muito a ver com o que é a sociedade brasileira. Inscreva-se no canal, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal do YouTube.